Louvado seja o nome do Senhor, amém? Há uma unção pesada aqui hoje, não é? Eu sempre aprendo muito com o pastor Jairo e com a pastora Cassiane, e às vezes eu fico dedurando eles o que eu ouço em ambientes íntimos. Mas eu ouvi uma coisa hoje, eu preciso contar. Nem sei se eu posso, mas vou contar. Depois você fica bravo comigo e depois passa. Ele esteve nos Estados Unidos agora recente, esteve no Google, né? E depois passou pela loja, pelo nova fábrica da Apple e a loja oficial da Apple. Aí a pastora falou: "Ah, então você esteve lá então, na loja?" Ele falou: "Estive." "E por que você não comprou o seu telefone novo? Você achou que não ia ter tempo de comprar?" E ele falou: "Ah, eu pensei até em comprar, mas eu dei o dinheiro do telefone novo de oferta porque eu pensei, caramba, eu estava lá por causa de outro motivo." A maioria de nós, quando viaja para fora do Brasil, quer trazer alguma coisa, né? Ele viajou para levar alguma coisa. Esse é o diferencial. Quando o pastor falou que ele não é pastor pela metade, eu me lembrei de Ananias e Safira. Não era proibido dar metade dos seus bens. Ninguém era obrigado a dar tudo na época dos apóstolos. Mas por que Ananias e Safira morreram? Porque eles entraram na fila de quem dava tudo, mas deram só metade. Quando você entra na fila de quem vai dar tudo, você tem que dar tudo. Senão você tem que entrar na fila de quem vai dar metade. Nunca entre numa fila e não cumpra aquilo que aquela fila está mandando. Que Deus seja louvado pela vida do pastor de vocês. Que Deus seja louvado. Sempre para mim é muito bom estar aqui. Lembrando aos irmãos que, vocês já sabem, eu tenho os meus livros, estão ali na frente. Por favor, comprem, tá? Quem não conhece, passe ali para conhecer. Toda a arrecadação desses livros, vocês já sabem, é destinado para alimentar crianças. As minhas crianças. Quem já tem, compra para dar de presente. Esse ano tomara que saiam 3 livros novos. Nós já estamos fazendo Quando Deus Te Leva ao Deserto. Vai sair agora no início do próximo semestre. É a continuação do Bruxaria, tá? É a parte das provas que eu passei depois que aceitei Jesus até o ministério. É muito legal, vocês vão gostar. Vai sair no próximo semestre, acho que daqui 2 meses. E vai sair a continuação do Infiltração, que é esse aqui, que é o terceiro daquela série. Vai sair a continuação. É o meu livro preferido. Tem esses livros todos ali na frente. Tem os Sinais e tem o de Casais, Irai-vos e Não Pequeis. Vai sair esse ano a continuação desse, que se chama Quando o Amor Acaba. Muito bom livro. Tem uma pegada assim da psicologia de casais muito legal. As pessoas acham que o amor acabou, mas ele está escondido num monte de mágoas. E se você souber o caminho certo para encontrá-lo lá embaixo das mágoas, você vai perceber que o amor não acabou. Então, é um livro muito legal. Já vão guardando umas moedinhas, tá? Para comprar o livro do pastor. Que Deus possa abençoá-los profundamente. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 5, no verso 1. E orando a Deus sobre o que falar com os irmãos. Eu sempre tenho muito temor e tremor em ministrar a palavra de Deus. Eu tenho vivido os últimos dias, o último mês está sendo muito difícil para mim, muito conturbado. Estou com muito trabalho acumulado. Não só de pregar a palavra de Deus, de viagem, isso para mim é um prazer, sabe? Quem trabalha com o que ama, está sempre de férias. Quem concorda comigo? Se você trabalha com o que você ama, você está sempre de férias. Eu estou sempre de férias. Mas eu tenho a parte chata do meu trabalho, é dar aula para pastores, dar aula em faculdade, escrever material teológico. Essa é a parte difícil, chata. Anteontem eu estava dando aula para os pastores da Convenção Batista e é a parte ruim do ministério. Eu tenho trabalhado muito e eu fiquei com muito medo de pregar a palavra de Deus, porque quando você está muito atarefado, parece que sobra pouco tempo para você buscar alimento. Se eu não estiver bem alimentado, eu não consigo alimentar vocês. Uma vez, pastor Jairo, quando eu estava no início do ministério, isso foi em 2003, quando lançou o livro Bruxaria, a primeira versão do Bruxaria, eu estava pregando tanto, porque eu era um menino novo e eu tinha 25, 26 anos, eu acho. Já tinha feito meu mestrado em arqueologia do Velho Testamento, que no Brasil nem existia isso, era difícil as pessoas saberem o que era. Já estava começando a fazer meu doutorado, então, um garoto novo, dentro de uma convenção que preza muito por estudo, por Bíblia, por formação acadêmica. Então eu comecei a pregar demais e eu não lia mais a Bíblia para me alimentar, eu só lia a Bíblia para achar sermões. E um dia eu estava dormindo, tive um sonho que me preocupou, porque a Bíblia fala em Joel que os jovens terão visões, os velhos sonharão. Então ali estava começando a minha velhice, né? Eu tive um sonho e Deus me mostrou eu num restaurante, tipo Masterchef, naquela época não existia o Masterchef ainda,
cozinhando para um monte de gente, um restaurante chique. Eu não sei cozinhar, irmãos, eu não sei fritar ovo, tá? Mas eu sabia cozinhar no sonho, eu cozinhava muito, 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 e fazia pratos, aqueles pratos bonitos, gourmet, e as pessoas comiam e ficavam felizes e diziam, meu, que alimento, que comida. E eu me sentia muito bem, assim, sabe, que eu estava alimentando com qualidade as pessoas. Mas no sonho eu começava a passar mal e eu desfalecia. E aí vinham os médicos e me carregavam e eu ouvia, no sonho, eu ouvia um médico dizendo, ele está morrendo de inanição. Ele não está se alimentando, ele não está se cuidando. E eu entendi quando eu acordei desse sonho, que eu só preparava comida, alimento para os outros, mas eu não comia. E aí Deus colocou uma meta no meu coração. Tudo que você lê da Bíblia, do nascer do sol até meio-dia, é para você comer, não pregue. E o que você ler do meio-dia em diante, você prepara sermões. E as melhores revelações da palavra de Deus, Deus tem me dado de manhã. E eu não posso pregar mais. E aí eu vejo o quanto Deus me ama. Porque os melhores sermões Deus dá só para mim. E eu preparo para mim, e eu como, e eu fico falando, Deus, não dá para deixar eu pregar esse lá no Jairim? Não dá, esse não pode. Você sabe o que é isso? Então, hoje eu estou pregando com muito temor e tremor. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, que é a tradução que eu estou apaixonado. Procurem, tá? Baixem nos iPads, nos aplicativos de vocês. Se você não tiver, tem um aplicativo do meu ministério, procura lá na loja do seu celular, ou na App Store, ou no Google Play. O meu nome, Carlo Ribas, tem um aplicativo lá do ministério, baixa de graça, tem essa tradução lá. É a última tradução, a melhor de todas, na minha opinião. Vamos lá, verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Sabe, querido, aquela história sobre a pesca maravilhosa, ela é muito falada nas igrejas desde que você conheceu a Jesus. Alguns pontos a gente esquece, porque não é comum para nós entendermos a geografia da época, a história social, política, econômica da época, mas ser pescador naquela época era uma das profissões mais difíceis que existia. Primeiro porque a tecnologia era muito pouca, e os barcos não tinham motor, era barco a vela ou a remo, e existia um monopólio das grandes organizações, como se fossem associações de pescadores, que se uniam em embarcações maiores e pescavam muito mais peixes do que os pequenos pescadores, que era o caso dos irmãos Pedro, André, Tiago e João, esses 4 sócios. Um detalhe interessante é que as grandes organizações pescavam mais na borda do lago, mais próximo à praia, porque ali eles conseguiam pegar os cardumes que estavam nadando mais perto. E sobrava pouco espaço para os pequenos pescadores pescarem. Então eles tinham que ir para um lugar mais fundo do lago. Mas aí eles já não tinham mais equipamento para pescar no lugar mais fundo. Porque as redes eram menores, não tinha como lançar a rede no lugar fundo, porque as redes deles eram propícias para pescar no lugar raso. Então era muito difícil ser pescador naquela época. É como hoje, a empresa que você tem, o trabalho que você faz, enfim, tem bastante concorrência, e você tem que sempre ter um diferencial para conseguir vencer a concorrência, para conseguir ser melhor que o outro, e ter o sustento da sua família, e buscar dignamente o trabalho e o salário do seu trabalho, e eles eram dessa forma. Mas os sócios de Pedro, os filhos de Zebedeu, eles tinham uma outra história interessante também, porque Zebedeu era um pescador rico, só que não dava chance para os filhos usarem da riqueza.
como ele tinha aprendido sozinho, ele achava que os filhos deveriam aprender sozinho. Então, os Boanerges, os filhos do trovão, filhos de Zebedeu, com Salomé, a mulher de Zebedeu, eles tinham que trabalhar como se fossem pescadores pobres, embora fossem ricos. Então já havia no coração deles uma questão de provar para o pai que eles eram capazes de ser grandes empreiteiros ou grandes pescadores. Zebedeu, casado com Salomé, Salomé se tornou uma grande discípula de Jesus, foi uma das mulheres que sustentou o ministério de Jesus, eu vou falar mais para frente sobre ela. E esses 4 pescadores tinham essa missão de tentar vencer a barreira da dificuldade profissional e foram pescar. Só que naquela noite eles não pegaram absolutamente nada. Eu não sei vocês, mas sabe, eu acho que a pior coisa na vida de alguém é ter a frustração de sair para o trabalho, esperar com a expectativa de receber alguma coisa e voltar para casa sem ter recebido nada. É uma frustração terrível. É uma forma de destruir o caráter do ser humano. O homem que precisa sustentar a mulher, os filhos, quando ele vai para uma empreitada de trabalho, seja ela qual for, e ele não consegue trazer o fruto do seu trabalho, ele volta para casa destruído. E aqueles 4 jovens voltaram dessa forma para casa, e eles não tinham nem sequer o que levar para dentro de casa para os seus parentes comerem. Então, eles olharam o barco sujo e as redes sujas, e eles começaram a tomar uma atitude importante, que era lavar aquelas redes. Porque se não lavasse as redes poderiam deteriorar por causa da água. Então a água suja, a contaminação daquela água podia deteriorar as redes, que não eram redes sintéticas como no dia de hoje, eram redes feitas de forma orgânica, eles precisavam cuidar daquele material. Então eles ficaram, mesmo sem ter nada para comer, nem mesmo sem ter nada para vender, passaram um bom tempo limpando o barco e lavando as redes, enquanto seus concorrentes estavam comemorando, rindo, festejando, e talvez até apontando o dedo para eles e dizendo, aí, esses 4 não pegaram nada, e nós estamos aqui felizes, e essa foi a manhã daqueles dias. Mesmo depois da frustração de não encontrar nada, eles se dispuseram a preparar o barco para uma próxima tentativa. E eu passo a falar um primeiro ponto disso tudo. O que Deus ama em nós é isso. Nós podemos passar o pior dia da nossa vida, nós não desistimos. Embora a psicologia vai dizer que resiliência não é isso, porque a resiliência na linguagem da psicologia, ela é um estado em que altera a forma do ser humano, ele pode voltar da resiliência, seja melhor ou pior, mas não vai voltar igual. Mas a resiliência no sentido do trabalho é aquilo que faz com que você não desista nem ao meio das frustrações, dos problemas ou das derrotas. E eles eram resilientes. Eles estavam preparando o barco para uma próxima pescaria, mesmo não tendo pego nada naquela noite. Querido, o crente é assim. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesse dia a alegria não veio pela manhã. Quantos pores do sol eram necessários, ou seriam para eles, para que pudesse vir a alegria? Eu sempre espero em algo melhor no Senhor. E eles ficaram ali. De repente vem uma multidão, milhares de pessoas. E eles se assustam com aquele movimento que não era comum na praia, no porto. E de repente eles veem que no meio daquela multidão existiam alguns homens que estavam meio que cercando um outro homem, que era Jesus, e eles talvez não conhecessem, só de ouvir falar. E Jesus chega no barco de Pedro e pede para poder entrar no barco de Pedro. E talvez a primeira coisa que Pedro pensou foi, ok, não pesquei nada, mas vou fazer um frete aqui, vou alugar o meu barco, não sei. Ok, Jesus entra no barco e vai pregar para aquela multidão. E ela é logístico, porque se Jesus prega da beira do mar para a multidão, o vento da praia não deixa com que a voz de Jesus chegasse. Então, do barco para a praia era melhor, porque amplificava a voz de Jesus, era uma questão logística, acústica. E Jesus foi e começou a pregar a palavra de Deus. E Pedro dentro do barco ouvindo. E lá no sul, eu sou paranaense, todo mundo acha que o sul é só o Rio Grande do Sul, mas lá no Rio Grande do Sul tem uma frase muito legal que diz que o churrasqueiro come o melhor pedaço da carne. E é verdade, eu não sei essa carne, já falei para vocês, eu sou uma negação na cozinha, mas sempre que eu vou no churrasco de alguém lá no sul, eu fico perto do irmão que está assando a carne. Seja ele o dono da casa ou não. Porque eu sei que sempre a primeira lasca chega ali do churrasqueiro. E Pedro ficou dentro do barco, ouvindo a multidão ser ministrada por Jesus, e mesmo que as palavras eram direcionadas para a multidão, Pedro as ouvia primeiro, e o melhor pedaço da comida, o melhor pedaço da carne ficava para ele, que estava perto do churrasqueiro.
Ou seja, começou a ministrar no coração dele a palavra de Deus, e ele começou a entender o propósito de ter passado uma noite ruim e ter tido uma manhã de frustração. E ele viu que quando Jesus chegou naquela praia, e todos os barcos estavam cheios de peixes, estavam prósperos e abundantes de pesca, mas Jesus não poderia usar nenhum daqueles barcos, porque afinal de contas eles estavam cheios. O que Jesus procurava naquele dia era um barco vazio, por isso que Pedro não pescou durante a noite. Às vezes Deus impede que você pesque durante a noite, porque Ele precisa de você vazio de manhã cedo, porque Ele quer entrar em você. E eu vendo isso, eu fico pensando, meu Deus, então é por isso que as coisas dão errado na vida do crente. Porque nós entendemos como dar errado, mas Deus entende de uma forma diferente. Porque pode não acontecer do jeito que você quer que aconteça, mas está dentro do plano de Deus. Pedro veio triste, frustrado, mas ele era o plano de Deus. E o plano de Deus era que ele estivesse com o barco vazio e com o barco limpo. Porque o Salvador do mundo ia entrar naquele barco. O Salvador do mundo ia entrar. E nós precisamos aprender a pedir para ser esvaziados. Eu fui pregar num congresso de jovens, e o tema do congresso de jovens era enchei-vos do Espírito. Ô Fabinho, era 4 dias de congresso. E eu fui o último pregador dos 4 dias. Eu fiquei os 4 dias lá. E o primeiro pregador pregou, enchei-vos, 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 sejam cheios. Aí os jovens. Aí no segundo dia o outro, cheio, cheio, fogo, 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 cheio. E eu fiquei pensando, Jesus do céu. Botaram o Batista para pregar no 4º dia. E os pentecostais nos primeiros 3. Aí no 3º dia o outro já o povo caindo. Aí no 4º dia eu cheguei para Jesus no hotel, dobrei meu joelho e falei, Jesus, eu vou encher o quê nesses caras? Não tem mais o que encher. Não tem mais o que encher. Cabe uma gota nesse povo. E Jesus me disse, eu ouvi a voz do Senhor. Ele disse, você vai ensinar eles a se esvaziarem. Porque se eles forem cheios do jeito que eles estão para casa, e não aprenderem a se esvaziar, nunca mais eu os encho de novo. Eu preciso que eles aprendam a se esvaziar. O segredo não é ser cheio, pastora Márcia. O segredo é saber se esvaziar. Eu quero uma unção renovada. Eu preciso estar vazio. Porque se o meu celeiro está cheio o tempo todo, meu barco está cheio o tempo todo, apodrece o que está dentro. E Deus não vai entrar num barco apodrecido. Quem pegou o mistério? Olha, os outros barqueiros estavam fartos de uma noite farta, cheios e felizes, com os barcos cheios de peixe. Mas Pedro agora estava farto e feliz com o barco cheio da presença do Senhor Jesus. Nos outros havia uma certeza de segurança financeira. Foi o que o pastor Jairo pregou agora aqui. Mas no barco de Pedro havia certeza do Salvador do mundo estava ali. O Criador dos céus e da terra estava dentro do barco. Meu irmão, quando você trabalhar e não conseguir o objetivo que você esperava, não se frustre. Pode ser que Jesus esteja mexendo na sua vida para te mostrar alguma coisa. Pode ser que aquilo que está acontecendo sobre a sua vida seja um sinal do futuro. Tudo que Deus faz na sua vida hoje está sendo refletido no seu futuro. Não esqueça que nós vivemos num tempo cronológico, mas o Espírito Santo está trabalhando no Kairos, na eternidade. Ele faz algo hoje para refletir lá na frente. O que você trouxe aqui no altar talvez nem traga resultado na sua vida financeira, mas seus filhos verão o fruto da oferta que você trouxe no altar da igreja. Está sendo escrito no futuro. Uma vez, as vezes que eu tive mais intimidade com Deus, todas elas foram as vezes que eu mais passei provação financeira. Todas elas. Por isso que vai sair um livro novo agora, daqui 2 meses, quando Deus te chama ao deserto. Vou falar só sobre deserto. Eu sou desertólogo, eu sou PhD em desertologia. Eu estudei na faculdade do deserto. E uma vez eu estava precisando de mais dinheiro, conta vencendo um problema financeiro terrível. E convite para pregar. E não vendia um livro. E eu falava, mas esse povo não lê, meu Deus. E eu olhava a cantina das igrejas que eu ia pregar, cheio de gente comendo coxinha. E eu olhava a minha mesinha com meus livrinhos, não tinha uma viva alma. E eu comecei a ficar com ódio de cantina de igreja, porque é uma concorrência desleal. Porque o camarada tem R$20, ou ele compra um livro, ele come uma pizza e toma uma Coca-Cola. E você que tem uma você que tem uma mente possuída pelo espírito de Ádipus. Quem entendeu a referência? Quem entendeu a referência? Espírito de Ádipus. Tecido adiposo, gordura. Pegou agora? Pegou? Espírito de Ádipus. Não é um deus grego, não. É gordura.
Ele nunca vai comprar um livro, ele vai comprar coxinha. E eu fiquei naquela, e fui numa igreja, o pastor, terminou o culto, o pastor pegou na minha mão e falou assim, obrigado, Ribas, Deus abençoe. E eu falei, de nada. Tem um praxe, né? Eu convido você para ir na minha igreja, eu te abençoo com alguma coisa, te oferto alguma coisa na sua vida. Eu tenho um praxe. Não aconteceu. Fui na outra igreja, a mesma coisa. Fui na outra igreja, meu Deus do céu. Eu fiquei tão mal que eu dobrei meu joelho e falei assim para Deus, Deus, por favor, Deus, eu preciso que alguma coisa aconteça. Deus, por favor, Senhor. Hoje tem que ser surpreendente, Senhor. Senão eu vou voltar para casa, eu vou levar o quê para minha casa? E Deus falou para mim assim, se o teu negócio é dinheiro, é o que você precisa de dinheiro, fica tranquilo. Eu vou te colocar no melhor emprego. Você vai ser titular na melhor faculdade para dar aula, fica tranquilo. Você quer quanto de salário por mês? Eu consigo para você. Eu te capacitei para isso. Mas se você quer fazer a minha obra, só pregue a palavra. E não espere nada em troca. Porque senão eu acabo com o teu ministério hoje. Você vai ser o melhor profissional. Você vai continuar sendo crente, você vai ser o melhor profissional. Mas se você quer ser ministro do evangelho, fecha a tua boca e não peça dinheiro. Porque eu te trouxe aqui para alimentar. E nunca mais eu reclamei de dinheiro para Deus. Nunca mais na minha vida. Querido, às vezes você precisa terminar a noite com o barco vazio. Às vezes você precisa chegar de manhã cedo, lavar as redes, limpar o seu barco, sabendo que não vai ganhar nada por isso. Só para que você entenda quão grande é o amor de Jesus pela sua vida. Só para que você entenda quão precioso é estar na presença do Senhor. Deus está procurando gente de barco vazio, porque Ele quer entrar dentro desse barco vazio, e Ele quer mudar a história da sua vida. E isso pode acontecer na noite de hoje. Se você crê, diga glória a Deus por isso. Sabe, além disso tudo, as multidões que foram ensinadas naquele dia, elas foram ensinadas pela palavra de Deus, mas Pedro foi ensinado pela presença de Deus. Há uma diferença, pastor Jairo. Você ser ensinado pela palavra de Deus e você ser ensinado pela presença de Deus. Essa diferença ela é óbvia, porque muitas pessoas ouvem a palavra, e você vai conhecer aquele texto de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Por que tem tanta gente que não é liberta? Porque não conhecem a verdade, eles ouvem a verdade. Mas ouvir é diferente de conhecer. Muita gente, pastor Rubens, senta aqui e ouve a verdade, ouve a verdade, ouve a verdade, e não é liberto. Porque não basta ouvir a verdade, você precisa conhecer a verdade. Aquelas multidões estavam ouvindo a verdade, mas Pedro estava conhecendo a verdade. Enquanto Pedro estava sentado no barco, talvez segurando a âncora, talvez, não sei, cuidando do barco, porque Jesus estava de pé ministrando, ele estava vendo a linguagem não verbal de Jesus. Ele estava vendo a movimentação de Jesus. A brisa batia em Cristo, ele estava sentindo o cheiro. O pastor Jairo falou sobre cheiro, isso é muito importante. Ele estava sentindo o cheiro de Jesus. As multidões não. As multidões só estavam ouvindo a palavra, e muitos deles esperando um milagre, esperando uma liberação, esperando alguma coisa acontecer. Mas Pedro não. Pedro estava sendo destruído, desconstruído. E evangelho não é almofada. Evangelho é cruz, é desconstrução. Alguém me disse, pastor, lá na nossa igreja, eu gosto quando o senhor prega, porque o senhor prega batendo no povo. E eu falei para essa irmã, a senhora não entendeu nunca uma mensagem que eu preguei. Porque quando a senhora acha que eu prego batendo no povo, é porque a senhora acha que é o povo que precisa ouvir. Mas eu preguei o tempo todo para a senhora e a senhora não entendeu. Eu estava batendo na senhora. E ela falava, bate mais, porque ela achava que era no outro. Há uma diferença entre você ouvir a verdade e você conhecer a verdade. Cada palavra que Jesus dizia, desconstruía Pedro. Desconstruía. Eu preciso sair daqui hoje destruído, desconstruído, desmontado. Eu não posso vir à casa do Senhor e sair sempre felizinho. Porque o diabo vai se aproveitar desse sentimento. Mas quando eu saio constrangido, quando eu venho aqui e Deus não falou comigo, eu volto para casa triste. Eu dobro o meu joelho e eu digo, por que o Senhor não falou comigo? E aí então Jesus vem no profundo da intimidade do meu quarto e Ele diz, é porque eu quero ter intimidade com você, querido.
Porque quando eu falo para as multidões, é uma palavra parelha para as multidões. Mas quando eu falo com você na intimidade do seu quarto, é eu e você, querido. E eu quero ter um momento de intimidade contigo. E o nosso Deus, Ele se importa individualmente com você. Deus não conhece a pastora Cassiane como você conhece. E a pastora Cassiane, não se surpreenda com o que eu vou falar, mas talvez Deus nem conheça os teus discos como as pessoas conhecem. Deus nem conhece a sua aparência como as pessoas conhecem. Deus conhece a pastora Cassiane lá no quarto dela, de joelhinho dobrado, lá da cama. É aquela Cassiane que Deus conhece. Essa aqui nós conhecemos, é diferente. É diferente. Deus nunca ouviu uma mensagem do Jairinho. Nós ouvimos. Deus não. Charles Finney, quando foi falar com Deus, numa das suas experiências sobrenaturais, Deus falou: Finney, eu vou te mostrar quem você é. Um dos grandes evangelistas norte-americanos. E ele falou: quem? Aí Deus mostrou um verme na mão. E ele falou: Senhor, eu sou um verme. E Deus falou: não, Finney, você não é um verme. Eu sou o quê? Você é o verme deste verme. Nós não somos nada quando nós achamos que somos alguma coisa. Quando Jesus pregava, Pedro estava esquecendo a vergonha, Pedro estava esquecendo a humilhação, Pedro estava esquecendo a frustração, Pedro estava esquecendo a concorrência rindo da cara dele, porque ele estava na presença do Todo-Poderoso. Quando eu estou na presença do Todo-Poderoso, eu esqueço tudo, queridos, porque é a presença dele que me basta. Sabe qual foi o maior erro de Adão? Preste bem atenção nisso, porque a gente fala pouco sobre o Jardim do Éden. O maior erro de Adão foi querer mostrar para Deus quem ele era. O maior erro de Adão. Presta atenção em mim. Deus descia todos os dias na viração do dia para falar com Adão pessoalmente. Imagina Deus fazer isso com você. Marcar um compromisso com você. Olha, 6 horas da tarde eu vou descer, você sai do seu prédio, vai lá na rua, aqui na esquina, eu vou estar te esperando, a gente sair e dar uma volta no bairro. Todos os dias era assim. E quando Adão ficava de braços dados com Deus, Adão passava aquele momento intenso na presença do Senhor, mostrando o que havia feito. Então ele ficava: Senhor, aquela árvore ali eu dei o nome de palmeira, aquela ali laranjeira, aquele animal ali girafa, aquele animal ali cavalo. E ele ia mostrando para Deus o que ele tinha feito. Esse foi o maior erro de Adão. Porque enquanto você está na presença de Deus, você não fala para Deus o que você é, o que você fez. Você aproveita a presença. Você quer ver Deus, você não quer que Deus veja você. Não é tipo assim: Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu estou muito feliz porque eu lancei um livro novo, porque eu lancei um CD novo, porque, Senhor, eu viajei, porque eu fui, porque eu tive, porque eu conquistei, muito obrigado. Não. Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Fala para mim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O maior erro de Adão foi esse. Deus tirou Adão do jardim, 7 gerações depois nasceu um homem chamado Enoque. E eles viviam 9 gerações em família, então Adão era contemporâneo de Enoque. E um certo domingo de família, imagino eu como família italiana que tenho, que estavam todos sentados à mesa comendo, e na ponta da mesa o patriarca Adão, o patriarca da humanidade. E todos deviam perguntar para Adão: Adão, como é que era Deus? Como é que era? E Adão devia contar: olha, Deus descia tal hora, na viração do dia, eu dava os braços para ele, nós andávamos, eu mostrava as coisas para ele, todo mundo ficava ali ouvindo, porque Adão teve essa experiência. Até que Adão caía na real, que ele não andava mais com Deus. Mas lá na outra ponta da mesa estava sentado Enoque. E chegava um momento que Adão devia dizer: eu não ando mais com Deus, mas aquele ali anda com ele. E a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e não esteve mais, porque o Senhor o guardou para si. Enoque fez o certo. Quando Deus descia falar com Enoque, Enoque não queria saber de outra coisa. Ele só queria saber de adorar o Senhor, de exaltar o Senhor, de olhar para Ele, de abraçá-lo, de sentir o seu cheiro. O texto hebraico antigo diz que Enoque conhecia o cheiro de Deus, querido. Enoque foi um homem que sentiu o cheiro de Deus. O nosso erro é esse: as multidões queriam saber o que ia acontecer. Pedro estava só fazendo a leitura de tudo aquilo. E esse é o mais importante, irmão. Fazer a leitura do que Deus está fazendo na sua vida. Você pode dizer amém? Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo. E muita gente não reconhece isso até hoje. Acredita nisso? Tem gente que acha que Jesus é o Jesus histórico, Jesus fundador da igreja. Tem gente que acredita no Jesus, no menino Jesus. Eu conheci uma senhora de fé católica que ela tinha uma imagem do menino Jesus. Eu fui na casa dela, porque o filho dela me convidou para ir lá orar com ela. A hora que eu fui orar com ela, ela falou: não. Pastor, antes de orar, deixa eu só pegar a minha imagem do menino Jesus. Eu falei: pode pegar. Ela pegou uma imagenzinha bonita de um menininho Jesus. Umas coxinhas gordas. Saudável.
Eu falava, quem que é esse menino? Claro que eu sabia, irmãos. Eu só queria saber onde ela ia chegar. E ela falou, isso aqui é o menino Jesus. Eu falei, mas Jesus não cresceu não, dona fulana. Cresceu, mas eu gosto dele menino. Porque esse é o Jesus histórico, irmãos. Esse é o Jesus da igreja. Esse é o Jesus do povão, que tem opções. Você quer qual? Você quer o Jesus crucificado? Quer o Jesus menino? Você quer qual Jesus que você quer? Tem Jesus para todo mundo. Esse Jesus não serve para salvação. Porque esse é o Jesus da multidão. É o Jesus que a multidão quer. É o Jesus que não pode me acompanhar nos meus deslizes, nos meus pecados, mas tem que estar do meu lado nas minhas provações. Pedro não conheceu esse Jesus. Pedro conheceu o Salvador da humanidade. Ele olhou para aquele homem e ele entendeu. Por isso que eu estou do lado de cá e a multidão está do lado de lá. Porque eu estou vendo quem é ele. Ele é o Cristo. Ele não é apenas mais um profeta que surgiu. E esse entendimento fez com que Pedro reconhecesse que ele era Senhor. E aí depois, as multidões se dispersaram, Jesus veio e Pedro talvez imaginou, será que eu vou ganhar uma moeda ou não vou? Como é que vai ser? Aí Jesus fala para ele, olha Pedro, é o seguinte, obrigado por me emprestar o barco, mas eu preciso que você pegue as suas redes e seus sócios e vão até o lugar mais fundo. Eu sei que não é melhor para vocês, melhor seria aqui no raso, mas onde é que vocês pescaram a noite inteira? Não foi no lugar mais fundo? Foi, Senhor. Então vai até o lugar mais fundo e lança a rede de novo. Porque no lugar que o inimigo tentou te humilhar, é ali que eu vou te exaltar. No exato ponto que o diabo tentou tirar a tua paz, no exato ponto que Satanás tentou roubar a sua alegria, Deus vai te levar naquele lugar para transformar a sua tristeza em alegria, para transformar a sua provação em vitória, para transformar a sua lágrima em sorriso. Deus vai te levar no lugar que o diabo tentou te humilhar e tentou te vencer. Você vai até esse lugar e vai vencer Satanás, querido. E é assim que Deus age. Então eles foram até lá para poder fazer essa pesca. E no exato lugar lançaram as redes. E ali então vieram os cardumes de peixes. E Pedro viu que Deus tinha um propósito para aquela noite que foi trabalhada, mas não foi recompensada. Toda noite trabalhada, que não é recompensada, Deus trará um propósito na sua vida. Ele vai destravar alguma coisa no seu futuro e vai fazer com que a prosperidade chegue sem demora, em nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Queridos, então Pedro reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. E ele vem correndo e ele se prostra, se ajoelha na presença de Jesus. E aí ele fala uma coisa incrível. Eu estava contando para o pastor Jairo, para a pastora Cassiane, sobre a santidade de Cristo. Ele falou, Senhor, o Senhor é o Cristo. Sai de perto de mim porque eu sou pecador. Irmãos, eu estive num congresso de intercessão em Alagoas. E eu estava contando para o pastor Jairo antes. A pastora fez um corredor no meio da plenária, eles alugaram um espaço amplo, colocou um tapete vermelho, e em cima do altar colocou um trono, uma poltrona bonita. E aquele trono era para Jesus. E eu sou acostumado com atos proféticos. E eu pensei, ok, mais um ato profético, que bonito. E os 3 dias de cultos à noite, ministrações e aulas durante o dia. E no último culto, terminou a mensagem, terminou tudo, era o encerramento. E ela disse, irmãos, eu não pedi para o Rei da Glória sentar ali no trono no primeiro dia, porque nós não íamos conseguir ficar de pé os 3 dias aqui, devido à glória de Deus. Essa mulher tinha 180 intercessoras que ficaram jejuando 40 dias para aquele congresso, em Alagoas. Pastora Elísia, minha aluna do CETIB. Então, eu vou chamar o Rei da Glória, vou pedir para o Rei da Glória entrar agora. E ela chamava Jesus pelo nome hebraico dele, Yeshua. E ela falou, quem está desse lado aqui, fica de frente para o corredor aqui, ó. E quem está desse lado aqui, fica de frente para o corredor. Ficou todo mundo de frente. E eu estava nas cadeiras assim dos ministrantes, dos pastores. E aí o friozão aqui, o secão, tipo assim, não vai dar nada. Não vai dar nada. É só mais um ato profético. Eu dou aula de ato profético. Você não dá nada isso aí. Entendeu? Ela vai falar, o pessoal vai aplaudir, uns vão entrar no manto, no mistério, eu sei o que vai acontecer. Não vai dar nada. Ela só falou assim, ó, uma senhorinha, pouco articulada, ela só falou assim, Yeshua, entre meu rei, Yeshua, Rei da Glória. Estou tentando fazer o sotaque do... Perceberam? Entre. E quando ela falou que entre o Rei da Glória, irmãos, eu senti a presença do Senhor de uma maneira, o meu corpo, o batistão tradicional, o meu corpo começou a chacoalhar,
Pastor, eu comecei a sentir a glória de Deus. E não começou o mistério. Não começou não. Começou um rugido de choro naquele lugar. De grito agudo do fundo da alma. Pessoas clamando, sentindo a dor de ser pecador. Chorando. A hora que eu vi, eu já estava ajoelhado chorando, porque eu pensava, meu Deus do céu, Jesus está entrando, eu sou pecador, o que ele vai achar de mim? Ele vai me ver aqui. Começou a me dar um desespero. Foi a sensação mais incrível que eu tive na minha vida. De se compungir na presença do Senhor. Só que era só um ato profético. Pedro não, Pedro estava na frente dele. Pedro sentiu isso. Talvez numa escala inimaginável. E ele desceu daquele barco, ele se prostrou aos pés de Jesus, ele disse, sai de perto de mim. Sabe quando você reconhece que Jesus está na sua vida? Quando você não consegue ficar perto dele, você só pede, vai embora, Jesus, não fica aqui não. Não fica aqui não, eu sou muito sujo. O problema é que nós somos tão egoístas que nós só queremos ele perto, mesmo na nossa sujeira, mesmo no nosso pecado, mesmo na nossa humanidade pecaminosa. Nós queremos Jesus perto. Não, quando você conhece que Jesus é Deus, meu irmão, você quer que ele fique longe de você. Você fala, fica longe, Jesus, não fica perto não. Eu sou muito pecador para estar perto do Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e diz, fica quieto, Pedro. Pode se levantar, porque eu vou te fazer pescador de gente. Pedro parou de se preocupar com o lucro e começou a se preocupar em gerar vidas. Ele se tornou pescador de gente. E talvez você seja a pessoa que essa mensagem tem que atingir hoje. Quem sabe você vem à AD Alpha pedindo a Deus um milagre financeiro, um milagre no seu casamento, um milagre na sua vida, sei lá qual situação que você esteja precisando. E hoje Deus vai fazer algo diferente, porque Deus não está nem aí se você tem dinheiro ou não. Hoje Ele não está pensando nisso. Hoje Ele está querendo achar um barquinho vazio para Ele entrar. E se você é o barquinho vazio, Deus vai fazer isso na sua vida. O Senhor Jesus está procurando barcos vazios hoje, que vai transformar a história de barcos vazios que estão aqui em Barueri, São Paulo. Eu quero poder orar com vocês e quero poder fazer algo que Pedro fez. Ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor, mas ele esqueceu tudo que ele mais precisava e o que ele mais queria. O que ele queria? Um barco cheio de peixes. O que ele tinha agora? 2 barcos cheios de peixe. Mas ele abandonou. A Bíblia fala que ele arrastou os barcos e abandonou. Tudo que você mais busca, quando você conhece Jesus de verdade, não tem mais valor para você. Essa mensagem aqui, eu não tinha falado com o pastor Jairo. Mas quando ele veio, vocês percebem, quando ele veio falar, ele falou exatamente isso. Ele disse, não estou nem aí com o dinheiro. Você não falou essa frase? Eu estava ali na cadeira pensando, Jesus, eu só preciso de uma confirmação da mensagem. Ele, eu não estou nem aí com dinheiro. Eu quero a presença de Jesus. Pedro pediu tanto um barco cheio de peixes. Agora tinha o dele e dos sócios, os 2, cheios de peixe. Ele arrastou o barco para a praia, abandonou aquilo ali para os pássaros, comeu, para quem quisesse, e seguiu a Jesus. Porque quando você conhece o Salvador do mundo, o resto é resto, meu irmão.